Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, o público presente, que do início da sessão para cá lotou ainda mais o plenário, boa noite, bem-vindos. Eu quero meio que complementar o meu discurso de posse, falando o que eu sinto, o que eu penso, como eu estou visualizando o momento político que nós vivemos aqui no município de Vinhedo, e um pouco colocar como devo começar essa legislatura para deixar algumas coisas bem claras. Eu, primeiro, antes de tecer comentários sobre os problemas da cidade, sobre aquelas questões que devem melhorar, eu quero elogiar o prefeito Jaime Cruz pela mensagem que ele enviou à Câmara de Vereadores, a mensagem do ofício 30 de 2017, eu li ela atentamente, e essa, sem dúvida nenhuma, é uma qualidade do prefeito Jaime, o exercício da diplomacia, de conseguir fazer o diálogo. Eu acho que muitas vezes ele tem dificuldade de fazer isso, que é uma potencialidade dele, é uma qualidade dele que eu reconheço, mas muitas vezes ele se perde e não sei o que acontece, grandes interesses tomam conta do governo, outras coisas ali fazem com que o governo se descarrilhe de algumas coisas que eu julgo positivas. Mas, de qualquer forma, essa mensagem à Câmara é muito positiva, muito diplomática, muito respeitosa, e faz um chamado para a gente se aliar naquelas questões que são comuns. Então, quero deixar aqui claro que, nas questões que são comuns, que naquilo que for para defender a população de Vinhedo, votarei conjuntamente e não terei nenhum problema de aprovar aqui nessa casa. E comecei falando do prefeito Jaime, porque ele tem uma frase interessante. Eu já ouvi ele falar várias vezes. Ele fala... tem gente que fala que é a favor do povo. Todos os políticos são a favor do povo, não tem como não. E ele sempre frisa isso, eu acho que é uma coisa interessante. Mas por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, se fala isso com uma forma de tentar desmoralizar alguns setores de oposição ou mais independentes, do tipo, de reiterar que, olha, o que é bom eu voto a favor, o que é contra eu voto contra. Óbvio, isso é óbvio. Todo mundo vai fazer isso aqui. Quem é que vai vir aqui na tribuna e falar, eu vou votar contra o que é bom? Então, todos vão falar isso. Então, eu quero deixar muito claro que nessa guerra de palavras, de símbolos, etc., eu não vou me apequenar, não vou achar que ser vereador mais independente, mais de oposição, é algo ruim. Muito pelo contrário, eu sou representante de um setor expressivo do município de Vinhedo. Provavelmente, a cidade de Vinhedo, em sua maioria, contesta o governo eleito, isso foi colocado nas urnas. Então, eu quero aqui colocar muito claramente, eu sou um vereador de oposição. Eu vou ser respeitoso, vou votar o que é a favor, mas eu não sou mais ou menos, não. Eu sou um vereador oposto às políticas do governo municipal. Eu fui eleito pela oposição, eu coloquei questões que as pessoas votaram em mim, que são diferentes do grupo que está no poder já pelo 5º mandato e já teve a sua oportunidade. Então, eu discordo, eu respeito, mas eu discordo e quero deixar aqui muito claramente que a oposição tem um papel no parlamento, no governo, lá no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa e aqui na Câmara de Vereadores. Porque, às vezes, eu sinto um certo constrangimento, às vezes as pessoas não gostam da ação da oposição, mas cada um tem a posição que escolheu. Quem quiser ser governo 100%, seja. Quem quiser ser governo 60%, meio do muro, seja. Mas que se respeite a posição de cada vereador. Que não sinta recalque, que não sinta ciúme, que não fique depreciando a palavra do outro vereador, seja pessoalmente, seja na internet. Então, eu vou colocar a minha questão. Quando der para fazer isso que muito bem colocou o vereador Sandro Rebeca, eu seria um vereador de fiscalização preventiva, ou seja, se antecipando, colocando propostas, e já fiz isso aqui muitas vezes, através de comissões, através de discursos, através de ofícios, através de ligações, através de proposituras das mais diversas formas. Quando for possível, eu vou ser um vereador de diálogo e de sentar na mesa, como nós fizemos já no início do ano em relação ao transporte dos estudantes. E, quando necessário, sim, serei um vereador
de denúncia contundente daquilo que estiver errado. E não vou ficar nem um pouquinho acuado com nenhum tipo de constrangimento que se coloque como se isso fosse uma coisa ruim. Muito pelo contrário, isso tem um papel importante na sociedade, tem um papel importante no parlamento, e eu peço àqueles que têm outras opções que respeitem essa opção daqueles vereadores que compõem uma bancada mais oposicionista, que é saudável para a cidade, e, aliás, a cidade pede que as coisas sejam assim. Da mesma forma, eu quero deixar aqui claro que eu vou continuar fazendo aquilo que eu chamo de varejo da política, e também respeito os que fazem diferente, mas aquelas questões menores, dificilmente eu vou trazer aqui para a tribuna. As questões menores eu vou resolver por e-mail, por WhatsApp com o secretário, com telefonema, com indicação, com pequenas reuniões nas secretarias. Então, aqui na tribuna, eu vou colocar o que eu chamo de grandes temas ou de questões que afetam toda a cidade, e esse é o meu jeito de lidar. Os vereadores que estavam na outra legislatura sabem disso, e a gente se respeita, mas quero deixar claro que essa questão vai ser muito clara e eu vou continuar fazendo sem nenhum tipo de constrangimento. E quero aqui ressaltar algumas questões que eu acho que são importantes agora no início da legislatura, e que o governo tem que pensar com carinho sobre elas, e que aqui na Câmara de Vereadores a gente tem que se debruçar, refletir sobre elas. A saúde pública, que me parece é um problema que a população tem reclamado de uma forma muito mais consistente, né? O tempo todo tem colocado isso para os vereadores, nas ruas, a gente o tempo todo tem colocado. Já fiz o meu papel de vereador de diálogo, estive lá com o secretário da Saúde, Alexandre Viola, que foi vereador e sabe como funciona a Câmara. Coloquei o que eu penso, né? Estava lá com o PC, com a Flávia, enfim, ligo para eles, falo com o chefe de gabinete lá, com o Marcel, que trabalhou aqui na casa, sabe também. Então, aquilo que é para a gente encaminhar de forma de diálogo, a gente está fazendo. No entanto, há um problema gravíssimo na saúde de Vinhedo, que não pode ser secundarizado, que não pode ser olhado de uma forma como, olha, eu não estou vendo bem o que está acontecendo. A saúde de Vinhedo está passando por um momento muito delicado. Não é qualquer coisa faltar desde AS, ácido acetil salicílico, até insulina, para pessoas que podem morrer se não tomar insulina. E as pessoas acham que isso é normal. Não estou generalizando, mas tem gente que acha que, nossa, vocês estão exagerando, vocês estão sendo radical. Muito pelo contrário, eu já estou achando que nós estamos sendo light demais. 3 meses sem insulina. Nós levantamos 63 medicamentos que estão faltando, estão desabastecidos na rede pública de saúde. Isso não é possível que aconteça. Da mesma forma, a Santa Casa. Fui presidente da CPI da Santa Casa, propus uma série de questões para o prefeito municipal, apresentamos como indicação mais importante da CPI a intervenção na Santa Casa. No entanto, está chegando o momento da gente também refletir com o que vai acontecer na Santa Casa. A Santa Casa ainda não conseguiu o ProSUS, a dívida não para de aumentar, ela já deve estar chegando a quase 200 milhões de reais, ela estava em 190 milhões de reais no final da legislatura. A Santa Casa está sem o certificado de entidade beneficente, portanto, ela continua aumentando em altos galopes essa dívida. Portanto, a Santa Casa é o nosso hospital que deve ser mantido, mas é preciso ter um cuidado muito especial, porque se a gente não conseguir viabilizar o ProSUS e o atestado, a certidão de beneficência, o hospital vai se inviabilizar. E não estou falando isso aqui para criar nenhum pânico exagerado, é para prevenir de uma questão que tem que acontecer e é para já. Né? Eu tenho acompanhado, inclusive meu pai esses dias está internado lá, eu vou na Santa Casa, minha avó praticamente morreu na Santa Casa, eu uso o SUS, eu vou na UPA, então também não entro nessa conversa fiada que político não vai no SUS, que não usa o serviço público, eu uso todos da cidade, uso a saúde pública. Tenho acompanhado e detectei, por exemplo, que durante os períodos noturnos a Santa Casa passou a não ter mais pediatra. Santa Casa não tem pediatra, as pessoas chegam na Santa Casa, não tem, vão para a UPA e lotam a UPA, e o pediatra da UPA, que já também tem dificuldade de ter lá na policlínica, vem todo mundo para a UPA. Então, também a sugestão para a direção, para a intervenção da Santa Casa, que rapidamente corrija esse problema e coloque um pediatra no período noturno.
Sobre o ônibus do estudante, eu falei bastante, é uma questão que está aí, né, latente, que precisa ser resolvida. Já falei bastante na internet, falei aqui na sessão extraordinária, falei lá na prefeitura. Então, eu só quero aqui ressaltar a importância do prefeito, secretários municipais, encontrarem uma saída de acordo com o que todos os vereadores solicitaram, que é a manutenção do transporte universitário, como vem sendo há 2 décadas, praticamente, gratuito, fretado para os estudantes que precisam. Então, para não ficar entrando em detalhes aqui, só reforçar essa minha posição. Um outro tema que surgiu nesses dias é a segurança pública. Tenho acompanhado muito de perto, estou em grupos de WhatsApp, tenho feito reuniões presenciais com comerciantes. Infelizmente, aconteceu 2 problemas, né? Gente que realmente falou coisa que não devia, não teve o assalto no Bolo e Companhia e não teve a explosão no Carrefour. No entanto, as outras coisas ocorreram, as pessoas são conhecidas. Eu falei com elas existem, e realmente ocorreu uma sequência de furtos, ocorreu o assalto, ocorreu aquele sequestro, num período curto de tempo, né? E, portanto, isso acende pelo menos uma luz laranja para que as autoridades da cidade, principalmente as forças de segurança, cuidem bem disso. Também não vou me alongar, quero convidar os que estão ouvindo. Quarta-feira, às 18h30, aqui na Câmara, a gente vai fazer um bate-papo. Surgiu um grupo novo de comerciantes, chama Vinhedo Mais Segura. Esse grupo de comerciantes está montando propostas, tem falado com muita gente. Eles estarão aqui, inclusive aqueles áudios lá, boa parte desses áudios são dessas pessoas. Vou convidar, aliás, já convidei o secretário de Segurança, Toninho Falsarella, vou convidar outras autoridades, vai ser uma roda de conversa, os vereadores estão convidados, quem quiser comparecer será muito bem-vindo, mas a gente quer o quê? Ouvir, sentir o que está acontecendo, ver o que é real e encaminhar algumas propostas para as forças de segurança, quem sabe elaborar um documento. Do ponto de vista do planejamento urbano da cidade, continuo vendo como uma preocupação, já agora no início da legislatura. Acho que a questão do plano diretor ela é bastante importante, às vezes parece que é uma lei burocrática, as pessoas não entendem muito, né, principalmente o grosso da população tem dificuldade de entender o que é o plano diretor, mas o plano diretor vai definir o futuro de Vinhedo. É o plano diretor que vai definir onde vai poder construir casa, habitação popular, onde não vai poder. Se vai expandir indústria ou não vai expandir indústria. Onde vai ser reserva legal, onde não vai ser. Onde vai ser área de preservação permanente. Onde vai ser área de interesse turístico. Enfim, é uma legislação extremamente importante. Ela está paralisada, mas volta agora, nas próximas semanas, nos próximos meses. A Câmara Municipal tem um dever gigante de fazer esse debate de gente grande, né, para que a gente não deixe os grandes interesses econômicos interferirem na vida da população, para que os interesses da especulação imobiliária não fiquem acima dos interesses do direito à água, do direito ao meio ambiente, do direito às pessoas circularem livremente pela cidade. Então, eu também espero que a questão do planejamento urbano seja uma pauta importante agora no início do mandato e que a gente dê as respostas corretas. E quero aqui cobrar algumas pendências, rapidamente, só tem 2 minutos, mas de questões que demonstram que o governo de Vinhedo está está bastante descarrilhado. E vou provar que a questão de que Vinhedo quebrou com as finanças e etc., e que reduziu muito os recursos federais e estaduais, é papo furado. Não porque não teve nenhuma redução, teve a redução, mas não é o que o governo fala e não é o eixo central. Vou dar um exemplo aqui como um tira-gosto. Agora acabou de fechar os números, Vinhedo já registrou, entrou nos principais órgãos nacionais. Vinhedo gastou 50 milhões de reais a mais de 2016 em relação a 2015. Os senhores e as senhoras acham normal uma cidade que reduz a sua receita? O que acontece em casa quando reduz a receita? Eu compro mais um carro? Eu compro caviar? E não, Vinhedo fez isso. Só que não fez isso para a população, porque, do ponto de vista das obras de infraestrutura, quase todas são obras financiadas pelo governo do Estado de São Paulo e pelo governo federal. Então, nós precisamos entender o que aconteceu com as finanças de Vinhedo. Como é que pode um governo, em ano eleitoral, gastar 50 milhões de reais a mais, alegando que o ICMS e alguns outros impostos reduziram-se bruscamente? É algo que a gente tem que ver com muita atenção. Estou dissecando o orçamento público de Vinhedo e vou apresentar aqui as provas. O CRAS
parado. Precisamos do CRAS funcionando. A Praça de Esportes do Alto do Morumbi, vergonha, porque a verba já entrou nos caixas e Vinhedo deixou ela parada. Moradores da FEPASA, que Vinhedo tem que dar o espaço para eles morarem, já foi notificado pelo Ministério Público Federal. Vergonha, ainda não colocou. As creches, perdeu 2 milhões e uma outra obra estava lá parada com o pessoal morando lá de rua. Estive lá com o vereador PC. E, finalmente, a questão dos dados públicos, que não estão lá os contratos de 2016 e algumas outras questões que eu quero cobrar que o governo deixe isso abertamente, como diz a legislação. Conclua, vereador. E quero aqui deixar o meu apoio e manifestar que estarei presente no dia 12, junto com a população, no protesto em defesa dos direitos da população.